Olá, né? Eu vou falar sobre o que nós utilizamos no nosso projeto e eu vou falar sobre o material PageRoute e o Show Diálogo. O material PageRoute, né, ele é uma classe do Flutter que é utilizada para realizar a navegação entre as telas, seguindo o padrão de visual do material design. Ela vai criar uma nova rota, né, que é uma nova página, e, e adiciona na pilha de navegação da aplicação. Quando nós utilizamos o Navigator.push, a nova tela ela vai ficar sobre a atual, permitindo que o usuário volte utilizando o botão de voltar. No nosso código, né, nós utilizamos aqui nessa tela, que é a tela de objetivo, que é quando o usuário ele escolhe um objetivo, né, e ele vai pressionar o botão próximo passo, utilizando esse trecho aqui que está aqui selecionado, né? O Navigator.push ele vai adicionar uma nova tela na pilha de navegação. O material PageRoute ele vai criar essa nova rota e o parâmetro build ele vai informar qual tela vai ser construída, que nesse caso, né, vai ser a tela de produtos, que é a tela seguinte. Também vão ser enviados 3 dados para a próxima tela, que é o nome do usuário, o tipo de pele e o objetivo, que é o objetivo selecionado, né? Dessa forma, a próxima tela já vai receber as informações necessárias para continuar o cadastro do usuário. Seguindo aqui, né, nós temos o show diálogo. Esse show diálogo é uma função, né, do Flutter que é utilizado para exibir uma janela modal sobre a tela atual. Essa janela, normalmente, ela serve para confirmar as ações, informar o sucesso, exibir erros e solicitar confirmações do usuário. Enquanto o diálogo está aberto, o usuário ele não consegue interagir com a tela principal. No nosso código, né, após a gente salvar as informações no banco de dados, a gente chama esse método mostrar sucesso que está sendo exibido aqui no código. Dentro dele, a gente tem o show diálogo, que ele vai abrir uma janela sobre a tela atual. Temos o alerta diálogo, que ele vai criar um conteúdo sobre essa tela, né, que vai ser um ícone de sucesso, a mensagem informando que os dados eles foram salvos e um botão para iniciar a rotina. E foi utilizado também o Barrier Dissimile como false. Isso significa o quê? Que o usuário ele não pode fechar a janela tocando fora dela. Ele precisa clicar no botão que está disponível. Telas finais, né, a de objetivo e a tela de adicionar os produtos. Olá. Olá, meu nome é Álida e vou explicar algumas definições que foram utilizadas na produção dessa página, meu perfil, do aplicativo MyCare. Então, um dos conceitos que utilizamos, que precisamos utilizar nessa página, foi o Gesture Detector. Qual é a função dele? Ele vai detectar quando o usuário toca, no caso, clica em um componente da tela. E nessa tela perfil, ele foi utilizado nas notificações e também aqui em cada produto da lista, que no caso, vai ocorrer o toque, que é on tape, e é executada uma ação que vai ser abrir uma outra tela. Outra definição que utilizamos aqui para a confecção dessa página foi o Navigation Push, que na verdade é a navegação entre as telas. Ele adiciona uma nova tela sobre a atual e permite que o usuário volte utilizando o botão de retorno. Na tela perfil, no caso, ela vai ser utilizada para abrir a notificação e também a lista de produtos. E aí vai usar também outro, que é o material PageRoute, para definir qual vai ser a tela que vai ser destinada quando o usuário clica. Outro conceito que utilizamos, outra definição, que utilizamos também na tela Meu Perfil, foi o Stateless Widget. Por que utilizamos esse conceito? No caso, porque a interface não possui nenhuma informação que muda durante a execução. Os dados exibidos, como a lista de produtos ou alguma aba selecionada, permanece o mesmo durante toda a exibição da tela, enquanto ela está aberta, no caso. Como não há necessidade nenhuma de atualizar a tela, a gente não precisou usar o set state.
No caso, o Stateless Widget seria a escolha mais adequada porque torna o código mais simples e mais eficiente. E aqui eu vou mostrar aqui, ó, a utilização no caso de passando de uma página para outra, aqui meus produtos, e eu posso também aqui no caso retornar para a página anterior. Agora eu vou mostrar um pouco como está sendo feita a persistência dos dados no Minecraft. Então, a gente está usando o SQLite para ficar armazenado no próprio dispositivo. A gente criou aqui 3 tabelas, a tabela usuário, a tabela produto e a tabela de rotinas. A tabela do usuário para armazenar as informações relacionadas ao usuário, seja o CVT, nome, e-mail, senha, o tipo da sua pele, o objetivo que ele tem também com o aplicativo. Temos a tabela do produto, que ela armazena ali as questões do produto. Deixa a sua validade, a categoria, o modo de uso dele, o nome dele também. E na tabela da rotina, guarda ali os produtos que eles vão ser utilizados, as datas e se ele foi concluído ou não. Outro termo importante que a gente está utilizando também é o await e o async, porque a gente sabe que quando a gente vai consultar algo no banco, isso pode não ser instantâneo. Então, para que isso não acabe travando tudo, toda a tela, a gente está utilizando esse conceito do async e do await em várias partes do código que vão até consultar o banco. Aqui, por exemplo, para pegar um usuário, a gente está usando os conceitos de async e await. Para que, por exemplo, quando for tentar só acessar o banco, por exemplo, ele não fique travado ali na parte de tentar conectar com o banco. Ele também vai fazer uma query ali, procurando o usuário, ordenando o usuário. E a gente está utilizando isso também em dessas partes do código para justamente fazer isso, fazer com que fique rodando essas partes que vão demorar um pouquinho mais em segundo plano e que não acabe travando assim a tela principal mesmo. Agora vamos. Oi, meu nome é Vivian e dando continuidade à nossa apresentação, temos agora a tela inicial. Inicialmente, nós utilizamos o scaffold como uma estrutura base, temos o Safe Area para respeitar as barras do sistema e espaçamento de tela, e o Column com o Spacer para centralizar logo, nome e botões. Utilizando um fundo lilás claro com a denominação de cor #F9, F7, FC, nós temos a logo, título, subtítulo e botões gradientes e bordas arredondadas com o border circular. É na tela inicial onde temos as primeiras impressões e primeiros registros do usuário no nosso aplicativo. Também temos o Navigator, que vai ser a navegação entre as telas, onde podemos passar da tela inicial para a tela de minha rotina e para a tela de perfil. E escolhemos o Stateless Widget porque a tela não precisa renderizar novamente todo o estado inteiro. Ela só exibe o conteúdo estático e dispara a navegação. Então, ele vai apresentar o que já é registrado, que é estático, e apresenta. Na tela de rotina, nós temos na nossa interface os blocos, onde são para manhã e noite, para registrar os nossos produtos, e quando um produto é registrado como ambos, ele aparece nas duas partes, nos dois blocos. Nessa tela temos o resumo do dia, que é a rotina que foi feita, com checkbox de conclusão, ou seja, checkbox que você pode marcar se já fez ou não. Inclusive, se você já fez toda a sua rotina, no calendário aparecerá um pontinho rosa. Caso você não tenha feito toda a rotina ainda, aparecerá um pontinho amarelo. E caso ela não tenha sido feita, não terá nenhum pontinho. Além do nosso Button Navigation Bar, que é a barra de navegação Home, Rotina e Perfil, nós temos o Refresh Indicator, que ele vai sempre atualizar e vai ser essa questão do progresso. Na nossa navegação com abas, nós, além de rotas empilhadas,
Temos o uso da navegação por abas, que é essa barra inferior, como já citada, e nós utilizamos o Navigator.Push Replacement, onde a tela atual vai ser substituída, evitando uma pilha grande entre as 3 áreas principais. Dessa forma, nós combinamos rotas, que é o Material Page Route, com as tabs, que vai ser, no caso, a Bottom Navigation Bar. A rotina lê e é gravada no banco local, que é um banco SQF Elite, e com o Stateful Widget e o SetState, nós vamos analisar manhã, noite, a questão da expansão dos cards, se estão abertos ou fechados, os produtos da manhã ou da noite, que vai ser uma lista que vai ser buscada no banco, passos concluídos e total de passos para que a gente possa ter o progresso, a questão da barra de porcentagem do progresso e o calendário, marcando o pontinho colorido, o carregamento, né, o carregando, e a aba selecionada, a atual aba ativa na tela. Por meio do carregar dados, nós temos uma programação assíncrona, que são as consultas ao banco, as consultas ao SQLite, que não bloqueiam a interface. Então, nós temos o init state, que chama o carregar dados, e aí vamos ter a tela de carregamento, e aí ele vai ficar buscando no banco para poder trazer as informações corretamente. E por meio do setState, ele vai preencher a lista de acordo com cada usuário, vai preencher corretamente. De forma mais generalizada, na nossa arquitetura em camadas, nós temos a camada de apresentação, que é a tela rotina, a camada de dados, que é o banco de dados, onde na rotina nós puxamos informações do próprio banco.